Olá para você que está aqui com a gente na nossa web Rádio Defensoria. Eu sou Gislaine Teixeira e esse é o podcast Entrevistas DPE, sempre com assuntos muito importantes para você. Hoje um assunto especial, principalmente para as mulheres, que é o Agosto Dourado. O Agosto Dourado vai além da conscientização sobre o aleitamento materno. É também um momento de refletir sobre os desafios emocionais que muitas mães enfrentam junto aos filhos, desde a adaptação à amamentação até as inseguranças e pressões sociais. Nessa entrevista, a gente vai falar com a Marina Álvares, que é psicóloga do Banco de Leite Humano do Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré. Ela fala sobre as questões psicológicas que podem surgir nesse período, as assimetrias que influenciam a experiência materna e a programação especial preparada pela CESAL em alusão à campanha. Seja bem-vinda, Marina. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, que agradeço. Marina, qual que é a importância do Agosto Dourado para a promoção do aleitamento materno em Roraima? O Agosto Dourado, ele é um evento nacional, né? Uhum. E ele foi criado justamente para isso, para promover o aleitamento materno. Então, é um mês que a gente só fala sobre aleitamento materno. Fala sobre amamentação, comemora, instrui, faz cursos, entrevistas. Então, é um mês específico para que a gente tenha essas atividades movimentando a cidade, né, a saúde do nosso estado. No Brasil também, no mesmo momento, está acontecendo tudo isso. Programações, cursos, eventos, tudo para promover o aleitamento materno, que é um tema muito especial, não só nesse mês, mas no ano inteiro. A vida né? toda. A vida inteira. Mas a gente tem esse momento, o Agosto Dourado. E dourado, não sei se você vai perguntar, mas eu já vou me Pode adiantar. falar. Dourado é porque o leite é qualidade ouro. Não existe outro alimento semelhante ao leite materno. Então, o leite materno é selo ouro, né, como a gente diz. Então, por isso que é o Agosto Dourado. Uhum. E como que o aspecto psicológico está relacionado ao sucesso da amamentação? Tá totalmente ligado. É. Totalmente ligado. Porque, como a gente estava conversando antes aqui, né? A mãe, ela precisa estar confiante, ela precisa se sentir capaz de amamentar, porque a tranquilidade emocional, a estabilidade emocional dessa mulher vai ajudar na produção hormonal, que ela precisa para produzir o leite, para injetar o leite, para ter todo um ciclo de produção láctea, né? Durante a amamentação. E como que a campanha contribui para quebrar mitos e tabus sobre a amamentação? Instruindo. É o que a gente sempre fala, que o principal é a informação. Infelizmente, a amamentação, em alguns pré-natais, ela é esquecida. Então, a mulher se prepara para o parto, tem toda uma preparação de exames, acompanhamento da gestação, mas quando o bebê nasce, ela se depara com uma falta de conhecimento, achando, né, muitas vezes que basta ela colocar o menino no peito de qualquer jeito e que ele vai pegar, o leite vai sair, não vai doer. Mas não, a gente precisa aprender a amamentar. Não é um comportamento que já nasce com a gente já nasce sabendo. O bebê, ele nasce sabendo sugar, né? Mas a gente não nasce sabendo amamentar e nem o bebê nasce sabendo, nasce sabendo mamar de forma correta. Ele sabe sugar, mas ele vai sugar um dedo, ele vai sugar uma chupeta, vai sugar uma mamadeira, qualquer coisa que colocar na boca dele, ele vai sugar. Mas no peito ele precisa de técnica e a gente ensina a mulher, ensina o bebê. Existe uma forma de se fazer essas orientações para que essa amamentação ocorra com sucesso, né? E quais são os principais desafios emocionais que as mães enfrentam durante a amamentação? Essa é a falta de confiança em si mesma. A falta de... Vem um monte de gente dizer, seu leite é fraco, tem que dar mamadeira. Exatamente. A gente briga com muita gente. Sim. E isso não é mentira, não. São os palpiteiros de plantão, né? Sim. E acabam fazendo a mulher se sentir incapaz. Porque, como eu te falei, infelizmente a sociedade nos ensina, né, desde criança, que existem papéis femininos e papéis masculinos. Então, a gente cresce sabendo que a mulher, ela vai parir e vai amamentar.
Então, você se vira, você é mulher, você tem que saber. Mas não é assim. E, inclusive, o papel do pai e de toda a família em volta dessa mulher e desse bebê durante a amamentação é extremamente importante. E é uma coisa que poderia ser mudada, entendeu? Então, assim, um exemplo, por exemplo, por que os meninos não brincam de boneca com as meninas? Entendeu? Então, desde criança, você tira o menino, o homem, desse papel da maternidade, da paternidade. E a mulher precisa desse auxílio, desse apoio. Muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, um apoio prático mesmo. Sim. De segurar a cabeça do bebê, ou então de segurar o seio da mãe de um jeito, ou então, sabe? Então, é uma ajuda prática que é necessária. Então, não é só papel da mulher. E aí, quando ela se vê numa dificuldade, nesse momento, que ela achava que somente por ser mulher ela seria capaz de realizar, ela se desacredita. Exatamente, ela se sente desacreditada e abre portas para os palpites de plantão, né? Imagina quando são gêmeos, então. Sempre precisa de alguém. Então, não tem como. Precisa de muita ajuda. E na programação do Agosto Dourado também tem apoio na saúde mental das lactantes? Sim, nós sempre temos esse apoio, porque lá no banco de leite e em toda a maternidade também, a gente sempre atende em conjunto. Mais especificamente falando no banco de leite, a gente faz um atendimento multidisciplinar. Então, quando chega alguma mãe precisando de auxílio na amamentação com o seu bebê, seja por conta de dificuldade na amamentação, ou então quando o peito está machucado, ou com uma mastite, ou então o peito está muito cheio, precisa de auxílio, qualquer tipo de orientação. A gente faz um atendimento com a equipe de enfermagem, com a fonoaudióloga, comigo, com a psicóloga. Então, é uma orientação multidisciplinar. E a gente está o tempo todo ali orientando, porque não dá para separar. Por exemplo, agora eu vou te fazer um atendimento somente com a psicóloga. Não dá para separar, sabe? É um contexto em que todos vão agindo juntas ali com aquela pessoa. E no caso, a ansiedade e o estresse pode impactar a amamentação, né? Muito, porque ele impede a produção da prolactina, a produção da ocitocina, e a mulher não relaxa e ela não consegue produzir a prolactina, isso falando de hormônios, né? Para produzir o leite. E aí é o que a gente diz que quando a mulher tá muito tensa, tá muito nervosa, tá muito preocupada, ou então tá muito chorosa, tá triste, né? Que aí a gente já entra no âmbito da depressão, pós-parto, ou então até mesmo daquele blues puerperal que a gente chama, ela é como se a gente travasse a produção de leite, entendeu? E aí, travando a produção, a mulher já acha que não produz leite, já acha que não é suficientemente boa para o seu bebê. E aí é uma cadeia de insatisfação. E a gente aprende também que quanto mais a criança mama, mais leite a gente produz, né? Sim. E aí, se a criança acaba de mamar, continua chorando, você taca a mamadeira, aí que o leite vai diminuir mesmo, Exatamente, exatamente. É uma cadeia. Então, quanto mais o bebê mama, mais a mãe produz. Mas ela precisa estar confiante nesse processo. E essa pega, né, essa amamentação dela, nessa frequência que o bebê está mamando, também precisa ser observada. Porque tem bebês que, por exemplo, quando uma pega não está correta, não está adequada, ele está mamando de qualquer jeito, mama só o mamilo, né, que a gente diz aí que machuca e tal, passa 1 hora mamando. Ele está efetivamente extraindo esse leite do peito? Não. E então a mãe, então quanto mais ele mama, mais eu produzo, não tá certo. Realmente não tá certo porque ele não tá pegando onde deveria pegar para poder extrair o leite. Então quanto mais o bebê mama e extrai o leite, mais o corpo entende que precisa produzir. E nessa hora que entra a culpa, né? A culpa materna. Quando a amamentação não acontece do jeito planejado, como que lidar com essa culpa? Pois é, a culpa. A psicóloga. É que aí quando dizem, né, tem a frasezinha aqui, as pessoas repetem muito, nasce uma mãe, nasce uma culpa, Sim, né? Mas é que tá muito relacionada a esses papéis que eu te falei, sabe? Então você cresce imaginando que você vai se tornar um tipo de mãe, que você vai se tornar... Imagina que vai ser todas mil maravilhas, chega na hora... Exatamente, ou então tem a romantização da maternidade, né? Então a mãe
se depara com a culpa quando ela percebe que não está conseguindo cumprir com esses papéis, que não, a maioria das vezes não foi nem ela que criou na cabeça dela, entendeu? E aí, quando se vê com essa culpa, ela precisa ser desconstruída. E aí tomar um outro caminho. Mas aí ela precisa de ajuda também. E nessa hora a autoestima é mais do que importante, Exatamente. Né? Principalmente a gente começa lidando com isso, né? Tentando levantar a autoestima dessa mulher, mostrando outros caminhos, outras possibilidades, fazendo orientações práticas, como eu te falei, né? Em relação à amamentação. Às vezes a mãe chega no banco de leite, por exemplo, né? Que a gente faz, que é o meu campo de experiência. A gente faz o atendimento multidisciplinar e eu vou observando. Ela chega já com um script, assim, eu não vou conseguir amamentar, eu vou dar mamadeira, eu não sou boa o suficiente para o meu filho e tá tudo acabado. Aí a gente vai desconstruindo, mas a gente começa pelo prático. Então, vamos colocar o seu bebê para mamar, me mostra como é que você tá fazendo. Aí a gente vai melhorando, vai elogiando o que ela já tá fazendo de adequado, já vai corrigindo e melhorando outros pontos, até que ela se depara com o sucesso, né? Bom, eu tô conseguindo amamentar, não tá doendo, e pronto, a partir daqui o que a gente vai fazer? Aí a gente faz uma orientação do pós também, deixa sempre à disposição para que ela volte, né? Se for necessário, para mais orientações, mais ajuda, até ela se sentir confiante por si só. E sobre as mulheres que doam leite, como que a psicologia pode ajudar a incentivar as doadoras? O nosso grupo de doadoras hoje, ele gira em torno de 80 doadoras. Então, nos anos anteriores, a gente tinha um fluxo de doadoras que era flutuante, assim, né? Então, sempre nessas épocas, tanto no maio, que fala sobre doação, e o agosto, que fala sobre aleitamento materno, tem um número maior de inscrições, né? De cadastros, porque, é claro, a gente divulga mais nesses períodos. Mas nesse ano, desde janeiro, a gente tem um número muito grande de doadoras que está buscando doar leite e a gente recebe, porque uma doadora de leite, ela não é eternamente uma doadora de leite, né? Então, existe um momento em que ela vai poder fazer parte desse grupo. E a psicologia trabalha principalmente com orientações, né? Com essa mulher. Então, nós temos também uma pediatra que faz o atendimento o acompanhamento desses bebês, porque dentro das normas da Rede Brasileira de Bancos de Leite, a gente precisa acompanhar esses bebês. Não é só pegar o leite da mulher, a gente precisa saber se esse bebê está bem, né? Precisa saber se ele está evoluindo bem, se está crescendo bem, se está ganhando peso. Muitas vezes a gente faz uma intervenção lá mesmo no dia da consulta, ela já passa para mim, para conversar, para a gente tentar adaptar algumas rotinas e orientações. E é um acompanhamento também multidisciplinar. Entendeu? E você acha que tem um impacto positivo na saúde emocional das mulheres que doam leite? Com certeza. Elas se sentem além, sabe? Então, eu estou conseguindo amamentar o meu filho e ainda estou ajudando quem não pode. E ainda estou ajudando os bebês que precisam na UTI. Então, é um sentimento de gratificação muito grande que elas sentem. E elas retornam, elas se tornam multiplicadoras dessa ideia. Isso é o melhor de tudo, porque elas vão levar o entendimento, vão levar a ideia a informação sobre o aleitamento materno para muitas outras mulheres, para dentro da sua família, né? Então, essa mulher que amamenta e que doa leite, ela está muito vinculada com o aleitamento materno. Então, ela se torna, dentro daquela família, uma ponte de apoio, um ponto de apoio. As outras mulheres naquela família que se tornarem mães vão recorrer a ela para solicitar, primeiro, ajuda. Pô, eu tô com dificuldade. Como foi com você? Porque eu sei que você amamentou e ainda doou. Então, elas se tornam um ponto de ajuda para aquela família. Ponto de apoio. E aí ela sempre está ligada, né? Para sempre ela vai estar ligada ao banco de leite. E no primeiro momento que aquela outra mulher precisar doar ou surgir essa possibilidade, ela com certeza já encaminha para o banco de leite. Entendeu? E eu imagino que tenha que ter cuidados, a questão da saúde das doadoras de exames, né? Sim, Porque tem doenças que passam, né? A gente faz uma triagem, né? Padrão.
HIV, sífilis e as hepatites. E de 6 em 6 meses a gente fica acompanhando essas mulheres. Então, é um acompanhamento bem íntimo, né? Com relação às mães e aos bebês. E elas renovam esses exames lá na maternidade mesmo. Ou, se preferirem, em outro lugar, na UBS. A gente vai fazendo esse acompanhamento. E como que é feita a abordagem com as mães de bebês internados da UTI que dependem do leite doado? Então, as mães que estão com os bebês na UTI, elas, assim que os bebês dão entrada na UTI, elas são orientadas, elas vão à UTI, né, receber as orientações de lá do setor, das rotinas que vão acontecer com o bebê, horário de prontuário e tudo mais, e elas são encaminhadas para o banco de leite. Quando elas chegam no banco de leite, elas recebem uma determinada orientação sobre a extração do seu próprio leite para o seu próprio bebê. A gente trabalha lá com 2 tipos de leite, entre aspas, né? O leite cru e o leite pasteurizado. O leite pasteurizado, ele passou por um processo de esterilização desse leite. E esse leite pasteurizado é o leite das doadoras externas. Como ele não é retirado ali num ambiente controlado, a gente precisa pasteurizar. Então, todo leite que vem de fora é pasteurizado. O leite que é retirado ali dentro, no banco de leite, ele é um ambiente controlado. E é retirado pelas mães que estão ali na UTI, que vai para o próprio bebê. Aí elas recebem toda essa orientação de horário, como fazer, como proceder lá na sala de extração. E esse leite vai cru para o bebê, ele é apenas aquecido. Então, todas essas informações ela recebe. E as mães que doam em casa, os corpos de bombeiros que recolhem, Isso, né? o corpo de bombeiros que recolhe. Ainda existe uma terceira possibilidade. É a mãe que tem o bebê na UTI, que não tem como ficar na maternidade, né? Nem na casa da gestante, nem num leito, ocupando um leito. Ela volta para sua casa e fica indo para a maternidade, para a UTI, fazer... fica com o bebê, né? Mas ela pode ir para casa e receber orientação para retirar o leite em casa, né? Tem, assim, algum tempo máximo que a mulher pode doar leite? Tipo assim, depois do parto, 2 anos, 3 anos? Quanto tempo ela estiver produzindo, ela pode doar, tranquilamente. E um assunto triste, né? Para acolher as mães em situação de luto ou trauma que ainda estão lactando. Como que vocês procedem? Eu imagino que seja para você, né? A psicóloga. Então, a gente... uma primeira vez que aconteceu isso, nós nos deparamos com essa novidade, né? Chegou até nós, isso foi bem antes da pandemia, uma mãe que tinha perdido o bebê, ela já estava em casa, daí ela fez um cadastro e disse que queria doar porque ela estava produzindo leite ainda. Nós ficamos assim sem saber muito o que fazer e a gente sempre, quando fica na dúvida, a gente recorre à rede brasileira, que é onde tem mais experiência, né? Tem mais orientações e as normas também. E nos foi orientado que permitisse essa doação. Então, a partir daí, a gente começou a compreender que realmente é possível doar leite mesmo quando a mãe está em luto. Mas precisa ser uma vontade dela, né? Muitas vezes essa doação de leite faz parte do processo de luto dela. Ela precisa desse momento. E às vezes ela doa 1 vez, 2 vezes, aí até o momento que o próprio corpo vai parando de produzir pela falta de estímulo, né? Mas é uma escolha da mulher. Quando ela quer doar, mesmo que está em processo de luto, a gente aceita. E vocês também fazem acompanhamento psicológico com os pais? Com os pais, você diz o homem? Os pais dos bebês. A gente faz quando eles estão ali juntos, principalmente quando eles vão para consulta pediátrica e a necessidade de um atendimento em família, a gente faz. Mas nunca ocorreu especificamente do pai, entendeu? E como que a sociedade pode oferecer um ambiente mais acolhedor para a amamentação? Parar de falar besteira com as mães. Eu acredito que o principal seja não julgar, entendeu?
o principal é acabar com os julgamentos. Porque quando você dá um palpite, você tá julgando que aquela mulher não sabe o que fazer. E aí você tá orientando. E não é bem assim. Então, a gente julga a mãe que tá dando mamadeira pro filho, a gente não sabe do histórico dela. A gente julga uma mãe que tá amamentando no shopping, que se senta ali numa cadeira, põe o peito pra fora e bota o bebê pra mamar. Tem pessoas que... Eu fiz pasmem. muito isso. Não, assim, pra gente é normal, mas tem gente que critica, que acha que sexualiza o momento e torna aquilo ali E é um momento tão horror. Sagrado, tão bonito, né? Então, as pessoas precisam parar de sexualizar esse momento. Isso não é para isso, entendeu? E favorecer com que essas mães amamentem. Então, se você tá sei lá, num ambiente público, você vê que tem um bebê de colo, que provavelmente amamente, o bebê tá chorando. E aí, você oferece ajuda prática, como eu disse, oferecer ajuda prática. Então, você quer sentar um pouco? Você tá precisando sentar para amamentar? Aí ela disse, tô precisando. Oferece uma cadeira, um banco. Você se vê uma mãe amamentando, tá sozinha, né? Carrega uma bolsa, oferece um copo de água, alguma coisa. Isso tudo é um apoio à amamentação, entendeu? Você imagina que a mulher, ela tá dando do próprio corpo dela para oferecer o alimento para um outro bebê. E a gente esquece que todos nós já fomos bebês um dia. A gente já precisou desse alimento da nossa mãe, entendeu? E também do apoio de outras pessoas para que a nossa mãe conseguisse nos sustentar, entendeu? Você falou oferecer uma água. A água é essencial, Sim. né? A hidratação, dá uma sede. Dá uma sede absurda. E fome também dá. Fome também. E quais são as ações educativas do Agosto Dourado que têm maior impacto psicológico nas mães? São as palestras. São as palestras de orientação, porque é nesse momento que a gente consegue dividir, assim, mostrar para a mãe, olha, isso aqui não é verdade, isso aqui é verdade, isso aqui é mito, isso aqui acontece, né? E isso acontece todos os dias na maternidade, independente do Agosto Dourado. Agora, no Agosto Dourado, a gente faz uma coisa um pouco mais de evento, né? Com cara de evento, que a gente chama de blitz. São as blitz da amamentação. E aí, são principalmente os alunos, os acadêmicos de medicina das universidades que tem, né, em Roraima, agora tem mais de uma. Eles vão, são esses alunos do 5º ano, se eu não me engano, eles estão no formato de internato, né? Então, eles estão ali pela universidade. Tem as ligas acadêmicas também. Eles se juntam, a gente faz as orientações, os professores também, e eles vão fazer em formato de palestra. Tem uns que são mais criativos, levam plaquinhas de mito e verdade. E de alguma forma mais lúdica, nesse momento do Agosto Dourado, eles fazem as instruções nas enfermarias. Mas, tradicionalmente, né, ordinariamente, esses mesmos alunos, os alunos que estão no internato passando pelo banco de leite durante a semana, eles fazem essas orientações nos leitos. Eu vi aqui que a programação começou dia 1º, né? Sim. Vai estender o mês todinho. Tem muita atividade. Você quer Sim. destacar alguma? Quero. Pode falar. As blitz, elas acontecem toda semana, estão acontecendo o tempo todo lá, como eu te falei. A programação do Agosto Dourado, ela oficialmente assim, principalmente a primeira semana, né, no país inteiro. Mas, assim, tem coisas que a gente vai estendendo pelo mês inteiro de agosto. Aí, o que dá para destacar são as blitz, as palestras educativas para os servidores, né, os treinamentos. Tá acontecendo muito treinamento, uma força-tarefa de treinamentos intensivos para que a gente consiga cobrir todas as equipes e todos os turnos da maternidade, principalmente o treinamento sobre a amamentação, né? E sobre a iniciativa Hospital Amigo da Criança. E o mais destacado depois disso é o mamaço, que vai acontecer no dia 23 de agosto, às 16 horas no Mirandinha. Ai, deve ser tão legal. É muito legal e, gente, é tradicional. Vou lá assim. matar a saudade. Vai, pode ir. Toda a comunidade está convidada, mas principalmente as mães que amamentam, as mães de prematuros, as mães doadoras, né? Mas, assim, é um evento para a família. Lá no Mirandinha, às 16 horas, dia 23 de agosto. É um sábado. E
Dia 8 tem na maternidade de Rorainópolis também, né? Sim, a palestra do aleitamento materno lá em Rorainópolis mesmo. Uhum. Eu queria te agradecer, né? Por vir falar de um assunto tão importante e dar um recado pessoal para as mães, né, que estão passando por esse período. Eu tive 2 filhos, já são adultos, tive muita dificuldade de começar a amamentar a minha primeira filha, né, porque o primeiro sempre é mais difícil, né, a gente não tem experiência, mas eu insisti e ela mamou durante 2 anos, né, depois o segundo mamou durante 2 anos e eu posso garantir para vocês, é a melhor coisa da maternidade é a amamentação. Não tem nada que, assim, dá saudade. Por isso que eu falei que eu vou lá no ver uma massa para matar a saudade. Pode ir, eu vou te ver lá. E é muito bom mesmo, é a melhor, assim, sem dúvida, é a melhor escolha da maternidade. Sim. É a melhor escolha de uma família. Infelizmente tem mulher que não consegue, né, por vários motivos, mas quem consegue é maravilhoso. Exatamente. E se tiver qualquer dificuldade, procura a maternidade. Isso, é o que a gente sempre diz. A primeira dificuldade, mesmo que você ache que é simples, que é bobagem, antes que alguém venha te falar alguma coisa... Não escuta, mas... Procura, vai na maternidade. A maternidade atende os bebês na emergência até 28 dias de nascido. E é nesses 28 dias que são cruciais, exatamente. Então, aconteceu alguma coisa. Eu tô sentindo uma dor estranha no meu peito. Vai pra maternidade. Tá machucando meu bebê. Vai pra maternidade. O meu bebê só chora, mesmo que ele esteja mamando, tá? Tem alguma coisa errada. Vai na maternidade. Eu tô achando que esse peito tá maior do que esse. Procura a maternidade, por menor que seja a dificuldade. Porque quanto mais os dias passam, pior fica. Vai piorando, a dificuldade vai aumentando e pode chegar a um ponto que seja cada vez mais difícil retornar ao ponto inicial, entendeu? Então, quanto mais cedo, melhor. Então, a gente tem no nosso serviço público, né, na maternidade, tem o banco de leite que se localiza na maternidade. A gente funciona para atendimento externo no horário comercial, de 8 às 18, e vai ter sempre uma equipe lá para atender você. E vamos todo mundo lá no Mamaço, dia 23 às 16 horas, no Mirandinha. Isso, vai ser muito legal. Vai. Obrigada, Marina, mais uma vez. Agradeço. E a gente vai ficando por aqui. Lembrando que você pode acompanhar as nossas entrevistas no YouTube, no Deezer, no Spotify. E segue o Instagram da Defensoria. Lá também tem muito assunto importante para você. Até a próxima.